Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Jai Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. Well, we haven't started yet. It's still a few seconds to go. Oh, But as yes. soon as we're ready to start, Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm outside with Srila Gurudev at his Pushpa Samadhi in Villa Govinda Ashram here in Italy, and happy to be with you all. Well, My internet connection is unstable. yes, I Why? can see it. The audio is coming well, but the video is kind of breaking. Então, o Maharaj falou que ele está ali fora, Oh, well. junto com Shila Gurudeva no Pushpa Samadhi de Shila Govinda Maharaj, e a internet está um pouquinho instável. And here, just at the back of the ashram. And with wood, you can see so much wood has arrived. The winter is going to be here soon. And this is how the house and the ashram and the water get heated by wood. Então, o Maharaj também observou que agora já tem bastante lenha por ali, porque logo, logo vai esfriar, o inverno vai chegar, e é assim que eles conseguem manter o ambiente agradável lá, com lenha. All right, our time has come. So let us begin with our mini Vandanam. Então chegou a hora e a gente vai Van começar com o mini Vandana. Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitangscha Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvaje Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Well, I can begin this week by asking you all for any contribution or any question. I think some update of news from Uberlândia, from Sao Paulo, from Campos de Jordão, from the devotees. First, let us hear some update from Brazil, Então, kindly. o Maharaj falou que essa semana ele quer começar com alguma notícia, alguma contribuição aqui do Brasil, né, de Uberlândia, ou de São Paulo, ou de Campos do Jordão, de onde quer que vocês estejam. O Maharaj gostaria de começar com alguém falando alguma coisa, contribuindo com esse início do nosso encontro de hoje, ou fazendo uma pergunta, alguma coisa assim. Então, alguém tem alguma coisa para perguntar, alguém tem alguma coisa para contribuir? Por favor, dê um tchauzinho ou levante aquela mãozinha digital aí para eu poder gerenciar aqui. And Alguém? all places, Recife, San Francisco de Xavier, and any places, Brazil. Então, qualquer lugar do Brasil. Recife também conta, São Francisco Xavier também. Acho que o Goura não chegou ainda por aqui hoje, mas a Mala Tipria está lá no Recife. A gente já está com a saudade daquele arzinho da praia aí. Se quiser também falar alguma coisa, o Maharaj está aqui abrindo as portas para vocês todos se comunicarem. Quem quer falar alguma coisa, levanta a mão ou dá um tchauzinho digital aí. Oh, Maharaj, these Brazilians are quite shy. But I Let actually, I have something that I've been thinking about for the past few weeks. Mhm.
there was one of those meetings, one of those Italian Zooms at Villa Govinda. I think it's Wednesday is the day of that meeting. And I was there, and Kumkum Devidasi, who is giving us the honor of her presence today, she was there, and she was talking a little bit about the way that we follow this path, and I've been trying to think about it and to relate it to you know, my own experience and the experience of some many devotees around uh, through the past few years, which have now become a past few decades actually. And there was something very interesting about the idea that we have something to accomplish, and we have a path that we will take. And in the renunciation mode, people do things like you have to take a trip and you have to carry a chair. She was talking with that example. And in the renunciation mode, you just you know, get to think that the chair is kind of heavy and is taking too much of your time or your effort, and you just leave the chair and you keep going. But that's not our path. Our path, we know that we have to take that chair somehow and somewhere, and we are going to carry that with us. And it's not going to be heavy. It's going to be a healthy part and a happy part of our job. So at least for me, and I'm talking on a personal sense now, it has always been difficult to observe this kind of quality in many people around, myself included, of course. And I'm very glad to see that people like yourself, Maharaj, or Kumkum Devidasi, and I can remember some personalities like Bhuvana Mohan Prabhu or Sripad Bhakti Sampat Narayan Maharaj. They all, you all always seem to me like people that carry this chair with happiness and joy, really, like on day by day basis. And that's been a wonderful example for us to see that it is actually possible to chant Hare Krishna and be happy, and not chant Hare Krishna with such an effort, and maybe one day somehow we can manage to, for a miracle, be happy. So that's an observation that has been developing inside me in the past few years, especially. And I'm very thankful for you guys for your presence in our lives in general, to be such an example, for us to see that somehow it can be difficult some days for some specific things, but anyway, you guys always manage to do things carrying that chair with a smile on your faces, and remembering Gurudev and remembering Guru Maharaj and remembering Swami Maharaj Prabhupada. And it's wonderful to see it. And we are all, I think I can speak for the group now to say that we are all very blessed to witness that and to be inspired by that. So now I think maybe I can say something in Portuguese because it's Brazil Zoom after all. Bom, pessoal, eu comecei, né, tentando dar um tema aqui, né, para a gente guiar alguma coisa. O Maharaj ele está pedindo alguma contribuição hoje da galera do Brasil. E um dia desses eu estava assistindo uma das aulas, né, no Zoom da Itália, que é todas as quartas-feiras, e a Kumkum Didi, ela estava lá presente. Hoje ela está também nos honrando aqui com a presença dela. E para quem não sabe, assim, ela é uma devota assim dos primórdios do movimento da consciência de Krishna no Ocidente. Então ela está nessa estrada há muitas décadas, e ela estava falando, ela estava dando um exemplo, né, comparando um pouco assim a vida de devoção com a vida das pessoas que optam pela renúncia, que é uma coisa que a gente é instruído pelos nossos mestres a não fazer, essa renúncia. Então ela estava dando um exemplo de uma pessoa que tem que fazer uma viagem, né, fazer uma jornada, e de alguma forma foi dada para essa pessoa a missão de levar uma cadeira junto com ela.
Só que aí a pessoa começa essa jornada e percebe que a cadeira está um pouco pesada, está dando uma atrapalhada ali, simplesmente joga a cadeira fora e continua. E essa não é a nossa pegada, né? Não é isso que os nossos mestres ensinaram. Eles ensinaram que se a gente tem que levar a cadeira, a gente vai levar a cadeira, e é para a gente fazer isso, né, de uma forma afetuosa, de uma forma amorosa e tudo mais. E aí eu disse que, falando por mim, eu sempre encontrei bastante dificuldade nesse aspecto, né? E eu sempre tentei me guiar por alguns exemplos que eu costumava ver mais como exceções a uma regra. E aí eu me lembrei, né, do Bhuvanammohan Prabhu, me lembrei de Shripad Bhakti Sampat Narayan Maharaj, que provavelmente, assim, eu posso dizer que foi o meu principal Shiksha Guru até os últimos anos, assim, nessa caminhada. E agora eu vejo, né, Madhusudan Maharaj, eu vejo a Kumkum Devidasi, eu vejo o pessoal da Itália, né, o Munindra Mohan, a Krishna Kanta e todas essas pessoas que a gente tem tido contato, né, a Shri Lekha, quando a gente assiste essas aulas, a gente percebe que realmente é viável aquela ideia que Swami Maharaj Prabhupada falava tanto de cante Hare Krishna e seja feliz. E não a impressão, pelo menos pessoal, que muitas vezes me dava assim, né? Cante Hare Krishna. E aí, quem sabe, talvez um dia, por um milagre, uma bênção do destino, você possa ser feliz também. Então, vendo esses exemplos vivos, né, dessas pessoas que fazendo essa jornada há tanto tempo e carregando uma cadeira ou outra várias vezes na vida, né, mesmo assim, né, mantém esse sorriso no rosto e essa relação afetuosa com as instruções de Shila Gurudeva, Shila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, mesmo as instruções que às vezes parecem difíceis para a gente seguir por causa dos costumes que a gente desenvolveu, a gente vê essas pessoas que transformaram a vida delas e que são muito mais felizes e satisfeitas fazendo isso. Então, o que eu fiz foi meio que agradecê-los pelo exemplo maravilhoso que eles têm dado, né? Eu falei que eu acho que eu falo pelo grupo quando eu digo isso, que é inspirador você ver as pessoas realmente fazendo isso na vida e gerenciando dessa forma uma vida mais feliz, mais plena. Então, foi isso que eu falei. Jayanti Devidasi has a virtual hand there. Então, uma mãozinha virtual ali da Giant. Meu áudio dá pra ouvir bem? Agora sim. Agora sim. Dandavates, devoto, Dandavat. tudo bem? Bom dia. É, na verdade, eu quero é compartilhar. Dúvida eu sempre tenho, toda vez, mas aí eu anoto, na hora que der uma oportunidade eu pergunto, mas a reunião vai fluindo, né? E acaba que algumas dúvidas são esclarecidas, outros devotos também comenta, né, sobre, e é isso. E aí você quer traduzir? Depois eu continuo falando? Pode falar tudo que depois eu faço uma Um resumo. coletânea, um samhita. Tá. E outra coisa também é que, por exemplo, como eu não falo inglês, nada, eu gosto muito de participar das reuniões, aí o Sérgio falando o Shri Hari falando da reunião de quarta, né? E toda reunião que eu tenho a oportunidade de participar é como é como se eu estou conectada, como se eu estivesse conectada diretamente com os devotos e eu me sinto bem, me sinto feliz, eu consigo estar renovando essa energia, né? Que acredito que é o que faz mesmo, que move a gente estar o tempo todo com o coração conectado com Krishna. E mesmo sem entender nada, às vezes eu coloco tradutor, mas não é a mesma coisa. E eu me sinto forte, me sinto bem, tiro alguma dúvida que eu estava sobre aquele dia mesmo. E eu só queria agradecer demais, assim. Não sei se com todo mundo aconteceu a mesma coisa, mas comigo foi muito brilhante. Honrei meu nome de vitoriosa, porque de verdade eu passei por muitas coisas e assim, cada dia mais eu sou muito grata. Se eu morro hoje,
eu com certeza morro muito feliz, porque não, claro que não tão feliz porque não tenho ainda conhecimento de que eu queria, mas o que eu tenho já é já é grande, muito grande. Legal. Já é o bastante. So I'll try to sum up what Jayanti Devidas is saying. She's saying that questions are always coming and they come and go, and so she's been around for a while now, and some other devotee asks the same question and she gets the answer, or she keeps it and asks again. But now she wanted to take this opportunity to say that she's been participating in a few meetings, and even though she doesn't understand a single word in English or Italian, it's been great for her to be there, and it's giving her a lot of strength and a lot of happiness, and she feels that connection. And since she got her name, she's been trying to honor the Jaya part of it and trying to be victorious in her search. And she feels that if she dies today, she dies happy, very happy. She wants to learn more, of course, but her life is very fulfilled and she's very happy to be around, even when she doesn't understand a single word of what it's being said. To Maharaj, I think your audio is coming very, very weak. Still very, very low. Still very low, at least for me. Pessoal, vocês estão ouvindo o Maharaj bem ou não? Não. Okay, Oh, now is good. oh yes. All right, I think the battery must be running out. Okay, we're all good. Thank you for letting me know. So I was just saying to Jayanti and to you all, Jayanti, now there's an aeroplane. Anyhow, Jayanti was reminding me of when I came to Navadip, to Sri Chaitanya Saraswat Math. And we are in the temple, I am in the temple, and most of the devotees around, I don't understand anything. Então, o Maharaj está falando que a Giant o lembrou de quando ele chegou em Navaduip, que ele estava lá no templo junto com os devotos e na maior parte do tempo ele não conseguia entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Because they are speaking Bengali, and of course I didn't know even one word of. Então, essencialmente, eles estavam falando em Bengali e o Maharaj não sabia nenhuma palavra. And the first phrase I learnt in Bengali was taught to me by one of the senior devotees there, Hari Charan Prabhu. And he taught me, Ami Bangla Jani Na, which means I do not know Bangla, Bengali. E aí o Maharaj lembrou que a primeira frase que ele aprendeu em Bengali foi de um irmão espiritual, um devoto mais velho, né, chamado Haricharan Prabhu, que ensinou para ele a frase "Eu não sei Bengali". But of course, I spoke it with a proper Bengali accent because I learnt it from the Bengali man, Bengali devotee. And so then immediately people say, oh, yeah, you do speak Bengali. Mas é claro que ele falava essa única frase com uma pronúncia, um sotaque típicos da Bengala, porque ele aprendeu de um bengali verdadeiro. E aí as pessoas ouviam ele falando isso e respondiam: "Ah, claro, claro que você fala bengali". Anyhow, then devotees will like speak and talk, and you wouldn't have any idea what they're talking about. But we were just very happy to be in the company of devotees. Então, de qualquer forma, ele ouvia, né, os devotos conversando ali, ele não tinha nenhuma ideia do que eles estavam falando, mas ele estava muito feliz de estar na companhia dos devotos. And the evening program and the morning program, it is as we do in the temple, as you have seen when we are in Brazil, that similar program where it's mainly Bengali kirtan songs, and then it's Bengali reading. E os programas que acontecem, né, pela manhã e no fim do dia
São iguais os programas que a gente viu, né, aqui no Brasil e em qualquer templo no mundo, e a gente canta as canções em Bengali, só que lá todas as explicações depois são em Bengali também. And that same senior devotee, Hari Charan Prabhu, if I was to get up and leave after the kirtans, because then they're going to be reading Bengali, he would chastise. No, no, you stay seated. Just by being in the presence of the Harikatha, it is very good for you. So then I'll sit with the mosquitoes. Today I have mosquito repellent. That's what I was putting on my face. But there we are sitting with the mosquitoes, but happily hearing the Chaitanya Charitamrita, etc. in Bengali. Even the mosquitoes were happy, Maharaj, probably at that point. Oh, they were happy for a different reason. Yeah. Yes, exactly. Então o Maharaj falou, né, que às vezes quando acabavam as canções e por acaso ele ia levantar, né, ou alguns ocidentais iam levantar para sair, esse mesmo devoto, né, mais velho, Hari Charan Prabhu, dava bronca em todo mundo e falava: "Não, não, não é para sair não, é para sentar e ouvir o Harikatha, mesmo que você não entenda nada. Você está ouvindo sobre Krishna, né, junto com os devotos." E aí o Maharaj falou que ele ficava lá, né, junto com os mosquitos. Hoje ele falou que ele está com repelente ali, que ele estava passando no rosto, mas na época eram eles e os mosquitos. E aí eu comentei que até os mosquitos deviam estar felizes naquele momento. Ele falou: sim, eles estavam, mas por uma razão diferente. Anyway, we are always happy to be in the association of devotees, even if we don't know their language. But as long as it is Hari Katha, Hari Seva, and Hari Prasadam. Okay. Então ele falou que a gente está sempre feliz de estar em companhia dos devotos, mesmo que a gente não entenda nada do que está sendo falado. A gente sabe que está se falando sobre Krishna, está tentando servir de alguma forma Krishna e ainda por cima honrando a prachada de Krishna. And we had two devotees in particular who came to the mat, and they did not know any English also. E tem dois devotos em particular que ele se lembra que foram para o mate e que não sabiam nem mesmo inglês. And Kumkum Devidasi, she may remember one of them, Srinivas Prabhu from Caracas, big-bodied devotee. He knew no English, but he would sit with Gurudev and hear the Harikatha. Gurudev would be talk to him, he would talk to Gurudev, and they were just completely happy. E a Kumkum Devidasi talvez se lembre de um desses devotos, o Srinivas Prabhu, da Venezuela, que não falava absolutamente nada de inglês, mas que ia para lá e ficava sentado junto com Shila Gurudeva, e Gurudeva falando com ele, e ele falando com Gurudeva, e os dois super felizes, né, sem que ele entendesse uma palavra sequer, mesmo de inglês. And actually, Gurudev used him as an example for quite some time about how Krishna Katha, Krishna consciousness, is independent of language. E mais de uma vez, Shila Gurudeva usou esse devoto, Srinivas Prabhu, como um exemplo de como Krishna Katha, né, falar sobre Krishna é algo que não depende da língua. We do not know the language of dogs. We do not know the language of cats, but yet we have affection. You can see natural affection to different animals, even though we don't know their name, their languages. Então a gente não sabe, né, falar a língua dos cachorros ou a língua dos gatos, mas ainda assim a gente consegue se comunicar com afeto e demonstrar afeto e receber afeto mesmo sem saber a língua deles. And we mustn't forget that our Krishna consciousness, it is the religion of love. It is the awakening of love. And that is independent of status or wealth, of any external matter. E a gente tem que se lembrar, né, que essa consciência de Krishna é a religião do coração. E isso é independente de qualquer status ou posição ou língua ou qualquer coisa assim. And when we can come into a loving family, then automatically everything is harmonized. As Guru Maharaj says, love can harmonize everything. In fact, he says only love can harmonize everything.
E quando a gente entra em conexão com uma família, né, onde a coisa principal é o amor, a gente percebe que tudo pode ser harmonizado. De fato, Shila Guru Maharaj ele dizia que só o amor é capaz de harmonizar todas as coisas. And as the family grows in Brazil also, we must remember this, that it is a family of love, loving relations also. We mustn't be too particular about each other's behavior. E conforme essa família cresce aqui no Brasil, também a gente tem que lembrar disso, né? Que é uma família de amor. A gente tem que tentar manter essa ideia e não ficar muito atento a qualquer comportamento particular de qualquer pessoa. And Srila Guru Maharaj would use a very beautiful word, a nice expression. We must be very lenient with each other. We are all of the same school, the same aspiration, the same goal. And it is the goal of pure love. So we must be lenient with each other. That was Gurudeva? Guru Maharaj. Guru Maharaj. Então, Shila Guru Maharaj, ele dizia também, né, que a gente tem que entender isso, né, as particularidades de cada um e como é uma família de amor, nós devemos ser lenientes, nós devemos ser mais suaves uns com os outros, tentar manter esse tipo de conexão, esse tipo de comportamento. And if we do right, then we can expect that the result will be right. If we can't do right, then we can't expect that our environment is going to be right with us. E se a gente fizer a coisa certa, a gente pode esperar que o resultado será mais certeiro também. Mas se a gente não fizer a coisa certa, a gente também não pode ficar esperando que o ambiente à nossa volta vá ter uma reação certa. And really, we are so rare. Devotees are so rare. Even amongst the human race, what to speak of the birds and the trees and the fish and everything else, but so rare that we really must only see the good in each other and extend that loving glance that Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj always were, covering, smothering the devotees with this really affectionate, well-wishing glance. E os devotos são tão raros, né? Mesmo se a gente contar só a raça humana, sem levar em conta, né, os animais, as plantas, etc., mesmo considerando só a raça humana, os devotos são tão raros de se encontrar. Então a gente deve buscar enxergar as qualidades dos outros, né? Assim que Gurudeva e Guru Maharaj gostam que a gente faça. And Jayanti is saying, I feel now I can die happily. E a Jayati dizendo isso, né? Que ela sente que agora ela pode morrer feliz. And just a few days ago, we were in the temple room here, and we've been doing the arati with all of the devotees, our family there together. I did not say it, but I felt it, that now if the atom bomb drops on our head, we can all happily, all of us here, just happily continue and go home, be with Gurudev. Like really, it was felt like, oh, we're ready to go. E um dia desses, né, o Maharaj ele teve essa sensação, ele não falou nada, mas eles estavam todos cantando lá, felizes, né, no templo, e ele teve essa sensação, né, de que se uma bomba atômica caísse naquele momento, estava tudo bem. Eles estavam prontos, eles podiam ir de forma feliz se encontrar com o Gurudeva. And Kumkum was there in the temple room too. She was also there. And I thought, oh, maybe it's just a sentimental thing to say. I won't say it. But now I'm being sentimental, so I'm saying it. E o Maharaj falou que a Kumkum Didi também estava no templo esse dia, e aí ele achou melhor não falar isso, que ele falou que ia parecer muito sentimental, mas agora ele está dizendo, então ele está sendo sentimental nesse momento. So happy dealings, civil dealings between the devotees, chanting, keeping our minds simple, our hearts simple, and seeing always the good in others. This is going to be all very, very helpful for our adjustment.
Então, né, a gente conseguir manter esse coração simples, essa mente simples, essa interação afetuosa com os devotos, isso tudo vai ser muito, muito benéfico para o nosso próprio ajuste interno, para o nosso avanço espiritual. So each of you are appreciated, and I'm looking through all of your names and pictures and thumbnails. Everybody appreciated, every soul appreciated. E Hare Krishna. e o Maharaj está dizendo que todo mundo aqui recebe a apreciação dele, ele aprecia todo mundo. Ele está vendo aqui todos os rostos, ou as fotos, ou os nomes, e todo mundo aqui é muito apreciado. And at least I can say, and I'll pass the microphone in a moment to Kumkum Devidasi because she's here with us. She can say many things. But at least I can say, we have experience. I have experience. Kumkum has experience with great masters of Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj. And we see their honest and beautiful way of dealing with the devotees. E o que o Maharaj pode dizer é que tanto ele, né, quanto a Kumkum Didi, que daqui a pouco vai falar também, que eles experimentaram isso, né? Tanto com Srila Gurudeva quanto com Srila Guru Maharaj, eles puderam ver e conviver de perto e enxergar essa forma como eles se comportavam, como eles lidavam com os devotos. And always we want to share them with you. And sharing them doesn't only mean teaching, though that is, of course, important. But sharing them means their their heartiness. E o que ele quer fazer é compartilhar com a gente, né? Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. E não apenas os ensinamentos, que, claro, são importantes também, mas compartilhar esse coração deles, essa forma amorosa, esse lidar deles com os devotos. And we very much miss their association, in particular, that heartness association. Super miss that aspect of our Guru's presence, Gurudeva and Guru Maharaj. E ele está dizendo que ele, né, eles, na verdade, sentem muito, né, esse aspecto específico, né, é algo que eles realmente têm saudade, sentem falta disso, dessa comunicação, desse coração presente ali da associação direta com o Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj. But to be in association of the hearty devotee aspirants, this is our solace and this is our nourishment now after the disappearance of Gurudev and Guru Maharaj. Mas estar em associação com esses devotos que também têm um grande coração e que compartilham esse grande coração é algo como um conforto, né? Uma esperança que se traz para amenizar essa saudade do coração de Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj. Hare Krishna. Anyhow, I don't know how to express their mood except to say that I know you will feel it if you do what they expect us to do. If we try to do the right thing, we know they will reciprocate with you, with every sincere seeker. Então, o Maharaj está dizendo que ele não sabe como compartilhar esse coração, né, dos nossos gurus, mas ele tem certeza que se a gente fizer, ou se a gente tentar fazer aquilo que eles querem que a gente faça, né, a coisa certa, com certeza a gente vai ter essa conexão e a gente vai sentir o coração deles nessa busca. Jai Shila Gurudev ki Jai, Jai Shila Guru Maharaj ki Jai. Jai. So Kumkum Devidasi, your name has been coming up so many times during this Brazil Zoom. How can we not invite you to say a few words? We are very happy
very happily indeed invite you to say a few words. Então, o nome da Kunkundidi apareceu tantas vezes, né, nesse nosso encontro já até esse ponto que não tem como não convidá-la para, por favor, né, compartilhar algumas palavras. A gente gostaria muito de ouvi-la. Dandavat pranams, dear Kunkundidi. My Dandavat, my Dandavat pranam to all of you, Maharaj and Sri Hari Prabhu, and I am overwhelmed with affection. Many of us always feel overwhelmed by the affection of the Vaishnavas, and it's our necessity. It's because it's our natural position. It's what we seek eternally. We seek it right now. We seek it when we were first born as a baby, and our whole life, no matter what we say or what we appear to be doing, what we are seeking is affection. So when we find that, it means that it's coming from above. Então, ela está dizendo que ela está maravilhada, né, com todo o afeto que ela tem recebido dos devotos e que essa é uma busca natural nossa, desde que a gente é um bebezinho, a gente está tentando de alguma forma encontrar afeto, né, em todos os lugares, encontrar esse carinho e esse amor em todos os lugares, e que quando isso chega até nós dessa forma, como ela tem percebido, isso só pode ser um milagre, só pode ser algo que vem de um plano superior. And the reason that we feel this, it is their grace, no doubt, but because they are, part of their grace is that they are teaching us how to behave toward each other. When we see someone, perhaps they're a very new devotee, but if we see that quality in them of trying to adhere to humility and tolerance and giving honor to others and not expecting honor, we're completely attracted to, we desire their association. They will desire ours. Então, né, quando a gente tem essa conexão, a gente percebe que esse afeto, essa conexão está vindo, né, deles, dos nossos mestres, a gente naturalmente vai se atrair por isso. Então, mesmo quando chega um devoto novo e aparentemente esse devoto não sabe nada, mas esse devoto ele está buscando e ele tem essa natureza, né, de oferecer o respeito e a honra sem esperar o mesmo em troca, de ser tolerante, de ser humilde. É natural que a gente se atraia por isso e é natural que o devoto também se atraia pelos outros devotos e pelos devotos mais velhos. This is the heartfelt communication. And so what we have been saying about languages being different, because in this world we're coming from so many different cultures which have different languages. No matter how many languages we learn, we'll never know the exact words that everybody in the world is saying. But when we understand what everyone's heart is saying, then we want to learn, especially Bengali, because those beautiful books, they're written in Bengali. Srila Prabhupada said once that people would study Bengali only to understand Sri Chaitanya Charitamrita and the writings of the Goswamis. Então, né, a gente está nesse mundo onde tem tantas culturas diferentes, tantos países diferentes, tantas línguas diferentes. Mesmo que a gente aprenda muitas línguas, a gente nunca vai conseguir entender tudo que todo mundo do mundo está falando. Mas se a gente consegue compreender essa linguagem do afeto, essa linguagem do coração, isso vai atrair a gente muito mais. E tem tantas coisas para aprender, então, por exemplo, aprender bengali seria uma coisa incrível, porque muitas pessoas aprenderam bengali só para conseguir ler o Chaitanya Charitamrita e as palavras que os Goswamis deixaram, né, como um legado para nós, né, a doçura de tudo aquilo. Então, essa linguagem do coração, essa linguagem do afeto é a linguagem mais importante. And hearing Srila Madhusudan Maharaj speaking and reading in Bengali definitely increases the desire to understand, because he's not just pronouncing the words
you may learn in a very few classes, but he's saying it with so much emphasis and his hands and so it's like he's with them in the same way that if he's telling you something Guru Maharaj said or Srila Gurudev said, and you can tell that he was with them, he knows what they're trying to get across. And so when somebody can understand not only the Bengali language, but the real purpose of the sentiments and of the what is meant by these beautiful words, then it draws us more and more. E às vezes, né, isso acho que muita gente aqui no Brasil também experienciou isso que a Kungum Didi está falando. A gente está assistindo Srila Madhusudan Maharaj, ele está dando uma aula ou cantando uma canção e ele coloca um ênfase ali em algumas coisas e gesticula com as mãos, né, mexe a cabeça para um lado e para o outro, entendendo aquilo que ele está lendo ou cantando. E isso dá na gente uma vontade um pouco maior de aprender para entender aquilo que está sendo dito, mas não é só a palavra ali que ele está falando, que ele sabe o significado. A gente consegue perceber que ele estava ali com Srila Gurudeva, com Srila Guru Maharaj, e que ele entendeu o que o coração dele estava querendo transmitir quando eles disseram aquilo. E isso faz com que a gente seja atraído mais e mais e queira ir cada vez mais fundo e compreender melhor. I notice in Villa Govinda, sometimes they will not be speaking English. Usually they will. But when they are only speaking Italian, I know I must learn Italian because it's so obvious that they are talking about service and their realizations, and this is nonstop. And also, I'm glad that perhaps it's not too far from Portuguese, because then when I'm around the Brazilian or the Portuguese devotees, I can also get a bit of a taste of the beautiful hearts. Então ela falou que lá na Vila Govinda, às vezes eles falam inglês, mas muitas vezes eles naturalmente falam italiano, né? E aí ela falou, e eu tenho que aprender italiano, porque aí ela ouve os devotos conversando e eles estão falando sobre seva, eles estão falando sobre alguma realização pessoal ali, e ela gostaria de entender aquilo, e ela falou que para a gente é uma boa fortuna, né, que a língua italiana não parece tão longe assim da língua portuguesa, e às vezes quando ela está perto dos devotos brasileiros ou dos devotos portugueses, ela consegue também ter algum gostinho, entender um pouco daquilo que eles estão expressando. And I love what Jayanti was saying about feeling ready to die. This is so important, and it's not so rare that death will give us a little glimpse and show us that it is not far, no matter our age or anything. And my conclusion is that being ready to die means being ready to live. If we are living in such a way that we're feeling completely fortunate with our opportunities to be with devotees and Vaishnavas eternally, and then if we are feeling that, yes, this is the way I'm living, then yeah, we will be ready to die. So when you say live, you are saying about life and not going, right? When you use the word live right now. Yes. All right, all right. Yes. Otherwise, I would translate it completely differently. So, just to be sure. Então ela falou que foi muito legal ter ouvido a Jayanti falando, né, sobre sentir que ela está pronta para morrer, que se ela morresse agora, ela morria feliz, né? Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, independente da nossa idade, a morte, ela vai nos dar sinaizinhos de que ela existe, de que ela está ali presente e de que uma hora ela vai chegar. E se a gente vive de uma forma adequada, se a gente vive, né, perto dos devotos e levando uma vida devocional, a gente tem uma vida suficientemente boa para a gente estar pronto para morrer. Então, a forma como a gente vai lidar com esse momento, né, com ir embora desse mundo de fato, tem muito a ver com a forma como a gente está vivendo agora. Então, isso é bem importante, né? Se você se cerca
de uma vida com os devotos, naturalmente você vai ter essa sensação de que sua vida foi bem vivida, que você de fato aproveitou a oportunidade que você teve de levar essa vida de uma maneira adequada. E aí você está mais pronto, mais pronta para morrer, sem dúvida. So this practicing life is always necessary, but it's also always life-giving and happiness-giving. Então essa prática, né, ela é totalmente necessária, porque a gente vai estar pronto para ir embora, mas ao mesmo tempo ela também nos dá felicidade, ela nos dá vida enquanto a gente está praticando. Now there are so many Vaishnavas, maybe they have some contribution. Então ela disse agora que tem tantos Vaishnavas aqui, talvez alguém tenha alguma contribuição. Devotos. So many other Vaishnavas. E o Maharaj corrigiu com dele aqui, dizendo que tem tantos outros Vaishnavas, né? Além I dela. think Priya Sundari Devidas is ready with a contribution. E o She's Maharaj, in Sao Paulo, yes, Sao Paulo, probably. Yes. Dandavat. Hello. Yes, I'm in São Paulo. It's so good to be here around devotees, around you, Gurudev. My contribution is to say that I have been missing everyone very much, and it's so hard to keep the devotional mood sometimes, and it seems like all the practices are not enough to bring devotion. Doesn't matter if you chant the japa, if you chant all the mantras you have to chant, and you chant all day. Still, some days I feel like I'm a little bit away, so I have to read more, and but it also at the same time feels like everything is gone when you meet with the devotees like now. So it's very fortunate for me to be here and listen to you, Gurudev and Kumkum Devidasi. So thank you very much for I really appreciate being here. And every time I see the devotees, I remind myself how I'm reminded about how lucky I am, and I have to be more present, and I want to be even more around. Yeah. And in Portuguese? Yes. Oi, gente, tudo bem? Dandavat para todo mundo. É muito bom estar aqui com todos. Minha contribuição, Gurudev perguntou onde eu falei que eu tô aqui em São Paulo, e minha contribuição ela é de agradecer, né? Eu falei que às vezes é muito difícil de manter o humor devocional, mesmo quando você faz todas as coisas que você tem que fazer, né? Você canta japa, você canta os mantras, você tem que cantar, você canta o dia inteiro, e ainda assim, às vezes as coisas parecem distantes, e aí você lê, né? Aí eu ainda fico distante, mas aí eu venho aqui para encontrar com os devotos e tudo se vai. Então, eu fico muito feliz, e aí eu sou lembrada de quanto eu sou afortunada de estar aqui entre os devotos, e aí eu agradeci com Devidasi, agradeci Matsumi Maharaj também, e eu agradeço a todos vocês também por estarem aqui. Então, essa é a minha pequena contribuição. This is my small contribution. Well, you know that sometimes a separation is there to increase the appreciation of the union. This is in Krishna, relation to Krishna, in relation to Mahaprabhu, and in relation to each other, the devotees. Então a gente sabe, né, que às vezes essa separação ela existe unicamente para aumentar, dar mais valor ainda para a união. E isso existe, né, no relacionamento com Krishna, no relacionamento com Shri Chaitanya Mahaprabhu, em várias histórias isso é demonstrado, né, o quanto a separação é importante para engrandecer a importância da união. But of course, one feeling comes when we're on Zooms like this, when we're together in this way. That is
that as we draw to the end, we say, okay, so now we'll move from this room, like where we're all meeting together and having a chat, or, sharing in this room. And now we'll go through to the temple room and have kirtan together. It would be super if we could do that. E é claro, né, que quando a gente se encontra assim, esses sentimentos eles aumentam, eles vêm mais à tona, e daqui a pouco a gente vai acabar essa reunião aqui, e seria tão legal, né, a gente poder terminar essa reunião aqui e ir ali para o lado, para a sala do templo e cantar todo mundo junto. É claro que seria muito mais legal. And sometimes we can do that. We've also been exactly sitting here at the Samadhi with lots of devotees around. And then we say, okay, now we're going to go through and let's go through and chant. E às vezes a gente pode fazer isso, né? Então, às vezes ele está sentado ali perto do Samadhi Mandir e eles têm alguma atividade ali, e aí eles falam: pronto, agora vamos lá para dentro e vamos cantar. Então, de vez em quando é possível fazer isso. When I was young, it was science fiction that we'd be able to do what we are doing here now. By the way, absolutely science fiction. It would be impossible, just science fiction. E o Maharaj falou que quando ele era jovem, isso que a gente está fazendo aqui agora era uma ficção científica impossível. E agora a gente está aqui, né? But also when I was young, science fiction was there, that you walk into this cubicle and you can walk out in a completely different place. So maybe the next generation, then the technology will have such a way that devotees can come together. Who knows? We cannot say it's impossible, but at least by heart we feel, we wish it were possible today. E também era ficção científica naqueles tempos, você poder entrar numa caixinha, desaparecer e aparecer em outro lugar. Quem sabe numa próxima geração, né? Nada é impossível, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, talvez daqui a algum tempo a gente consiga fazer isso, né? Entrar num compartimento, desaparecer daqui e aparecer todo mundo junto em algum lugar e depois voltar. But everything comes down to heart, to feeling, and not to physical, as it were. The physical association is not necessarily association. Mas tudo, na verdade, se resume, né, ao coração, ao afeto, e não necessariamente a uma associação física, né? Não necessariamente você estar perto de alguém fisicamente significa você estar de fato conectado de coração. And actually, I do not know if I bookmarked it. I'm just going to look and see if I bookmarked. I was hearing Srila Guru Maharaj as we do. Então, o Maharaj está procurando ali para ver se por acaso ele marcou um trecho de Srila Guru Maharaj que ele estava ouvindo, né, como ele costuma fazer. Ele está vendo se ele marcou um trecho que tem a ver com isso. I do have lots of bookmarks, but I did not bookmark this part. Recently, Srila Guru Maharaj was saying about physical association and about association of heart-to-heart association, independent of location. E recentemente, então, ele, né, como ele tem muitas marquinhas ali, ele não achou essa específica, mas ele falou que recentemente ele ouviu isso, Srila Guru Maharaj falando sobre a associação física e a associação de coração para coração. But it is so relevant for us all because, as you see, we're in different places, even if we're in the same country. But we're in different places in the sense of our Guru Maharaj and our Gurudev, they disappeared, but haven't departed, as Gurudev said. So not only like separated by houses in a country or country to country, we're also in separation from this plane to the higher plane. Então, né, de alguma forma, a gente percebe a relevância disso porque essa separação é algo constante. Então, aqui a gente consegue perceber que nós estamos em diferentes casas, em diferentes cidades. Mas se a gente perceber um pouco além disso, a gente vai notar que nós estamos agora separados
de um plano diferente desse, onde Shila Guru Maharaj e Shila Guru Deva estão. Então, eles desapareceram desse nosso plano, mas eles não partiram daqui, as instruções deles estão vivas, né? But our connection is our heart saver connection. Is what I'm doing pleasing to them? Always trying to guide our life in this way. E essa nossa conexão com eles é uma conexão do nosso serviço do coração. Então, como de alguma forma nós estamos agradando a eles? É isso que mantém essa nossa conexão, independente do lugar ou do plano em que nós estejamos. And as each of us are trying to do the right thing, we are all connected within that team of servitors. E, né, sempre que a gente está tentando fazer, né, o nosso melhor nessa conexão de serviço, de alguma maneira também a gente está conectado com um time de outras pessoas que estão fazendo o mesmo, que estão também servindo. And so we do not want to be mechanical with our devotional activities, but we really want to feel that from ABC, the chanting of our japa, the activities that we do, a little worship, offering our food, all of these things, it's for the satisfaction of the Vaishnavas. It's a satisfaction of Vaishnava, Guru, and Krishna. E por isso a gente não quer ser mecânico, né, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, quando a gente está cantando japa, ou fazendo alguma oferenda, ou cozinhando, oferecendo a nossa comida. Não é para fazer isso de uma forma robótica e mecânica. A gente tem que lembrar que é exatamente isso que a gente está fazendo para agradar aos Vaishnavas, agradar aos mestres, aos gurus. Então, é essa conexão que a gente tem no nosso dia a dia. And we are all the family of Gauranga, of Nityananda, of Rupa Goswami, of Sanatan Goswami, of Srila Gurudev, of Srila Guru Maharaj, of Srila Prabhupada. We are all of that family. E nós somos membros dessa família de Nityananda Prabhu, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami, de Srila Guru Maharaj, de Srila Gurudeva, Swami Maharaj Prabhupada. A gente tem que lembrar disso, que de alguma forma nós somos dessa família. And affectionate dealings with each other. That word I used before, what word did I use before, Shri Hariprabhu? Lenient dealings with each other. Affectionate dealings, lenient dealings. Accommodating all of devotees of all different natures in one common destination. E lidar, então, né, de forma afetuosa, de forma leniente, foi a palavra que o Maharaj usou hoje, né, algo como suave. Então, lidar dessa maneira mais gentil com todos os devotos, independente da natureza de cada um, tentando acomodar todo mundo, né, nessa mesma família, nesse mesmo caminho. And we can guess, we can have an indicator of how wonderful that is when it works. So wonderful, it's called Goloka Vrindavan. E a gente pode ter uma pista, né, de quão maravilhoso é quando isso funciona, quando tudo funciona em perfeita harmonia, né? Esse lugar é Goloka Vrindavana. And that's the seed, that is the quality of the seed that's been planted in us by our parampara, our Guru Parampara. E essa, então, é a qualidade da semente que foi plantada em nós pela sucessão de gurus, né, que trouxe de Goloka Vrindavana essa semente da consciência de Krishna e plantou na gente de alguma forma. So we are all receivers of that seed, and we are growing in the field, growing in the field of devotional service. Então, nós somos, de alguma forma, todos receptáculos dessa semente e nós estamos crescendo nos campos da devoção. Okay, now we have to think, okay, lower than a blade of grass. E agora a gente tem que lembrar, né, que nós somos menores, mais insignificantes do que uma folha de grama. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyway, beautiful things.
And every book we read is the best book. Every video we watch is the best video. Every audio we listen to is the best video. Every program with the devotees is the best program. E a gente tem que lembrar disso também, né? Cada livro que a gente lê é o melhor livro de todos, cada vídeo que a gente assiste é o melhor vídeo de todos, cada áudio que a gente escuta é o melhor áudio de todos, cada encontro com os devotos é o melhor encontro de todos. And we must not take any of these things for granted. The recordings, the books, the teachings which are so completely intact, or the devotees who are in the field growing, the devotees who are coming together, we're all growing up, not to take any of this for granted. E nós jamais devemos desvalorizar, né, qualquer uma dessas coisas, né? Cada um desses vídeos intactos, incríveis, ou essas aulas gravadas, ou esses livros maravilhosos, ou os devotos que também estão nesse campo crescendo, né? Tudo isso tem que ser sempre muito valorizado. And we are all being taught how to behave with each other and how to think. This is what Gurudev is teaching, what Guru Maharaj is teaching, by their words and by their practices. E nós devemos sempre nos lembrar de como nos comportar em relação aos outros, como pensar a respeito das coisas. É isso que Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj estão ensinando, não só pelas aulas e livros e tudo mais, mas pelo próprio comportamento deles, como exemplo. And we will try to do the right thing. E nós vamos tentar fazer a coisa certa. Hare Krishna. Hare Krishna. All right, dear devotees. So, by the way, Kumkum, you may all think she's in another room in Vila Govinda. Well, in a way she is. She's in another room of Sri Chaitanya Saraswat Mat. She's in Oregon and in the home of one of her dear friend devotees, where they're having some gatherings in Oregon just now. So she's gently in separation from Vila Govinda at the moment. Então, o Maharaj também está comentando, né, que a gente teve essa oportunidade hoje de conversar com Didi, e às vezes a gente pode pensar que ela está num quarto separado ali na Vila Govinda. De uma certa forma ela está, mas esse quarto separado é em Oregon, nos Estados Unidos, onde ela está na casa, né, de alguns amigos. Então, gentilmente experimentando essa separação da Vila Govinda. And she's going to come back soon. And please, everybody bless her. She's always saying, please send your good wishes that all my paperwork goes through easily. So, dear devotees, send good wishes so that when she comes back, she'll have her papers for Então, está todo mundo torcendo e mandando as boas vibrações para que a documentação da Kumkum saia logo, dê tudo certo e ela possa voltar para Vila Govinda o mais rápido possível. And by the way, her husband is Rishabdev Prabhu, who got the extra special grace of Srila Gurudev. Her husband, with Gurudev's permission and blessing, came to Navadip and spent his last days in Navadip with Gurudev. E uma coisa legal, né, que pouca gente sabe talvez, é que o marido da Kumkum Didi, Rishabdev Prabhu, ele era um devoto muito querido de Srila Gurudeva e ele recebeu uma bênção muito, muito especial, né? Nos últimos dias da vida dele, ele foi chamado por Srila Gurudeva e ele ficou lá do lado de Gurudeva em Navadvip para ir embora desse mundo dessa forma. I'm not saying these are Kumkum Devi Ras's last days, but please don't get me wrong there, Kumkum. But she is realistic that we shouldn't just work until we die. She knows, as Rishabdev Prabhu knew and got this special grace, that our life is meant that in our later time we'll try to dedicate all of our time for our direct practices of Krishna consciousness without having to do things for the material side. E o Maharaj falou, não me entendo errado, eu não estou dizendo que a Kumkum está nos últimos dias dela, mas
ela é realista e todos nós somos realistas, e é importante a gente saber disso, né? Que quando a gente percebe que a gente está chegando já num determinado estágio da nossa vida, é mais importante ainda a gente conseguir dedicar totalmente a nossa vida às práticas da consciência de Krishna, né? Mergulhar mais fundo. Então, esse movimento dela de ir para a Vila Govinda e ficar com os devotos, morar com os devotos, é muito importante também. Assim como o marido dela, o Rishabdev Prabhu, ele sabia disso e ele foi ficar aos pés de Shila Gurudeva no final da vida dele. And actually, all of you are young, including Kumkum Devi Dasi. So all of you are young, and we should not wait until some alert comes at the end of our life to say, oh, our life is going to end. Rather, we should always be ready. Like Jayanti said, we must always be ready that, yes, any time I can be taken away. But we'll continue in our devotional mood with affection, with honor, with humility, tolerance, and not wanting any honor for ourselves. E, na verdade, todo mundo aqui é muito jovem, inclusive a Kumkum-Didi, e a gente não deve esperar até que o momento da gente ir embora dê algum sinal muito forte para a gente. A gente deve abraçar agora essa possibilidade de viver uma vida devocional mais e mais dedicada, com humildade e tolerância, oferecendo honra aos demais sem esperar o mesmo em troca, e fazer isso diariamente, sempre na nossa vida, independente da nossa idade física. And I have actually a sincere prayer that each of you here may be touched by the loving, affectionate heart of Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj. That is my hope and prayer. E o Maharaj, ele espera sinceramente que todo mundo aqui seja de alguma forma agraciado, né, com essa conexão de coração, com esse afeto de Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. Essa é a oração sincera que ele faz para todo mundo aqui. So keep on going. I know the future is super bright. Então, continuem. Ele sabe que o futuro é brilhante. Jai, wonderful Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, loving Gurudev ki jai. Jai. Loving-hearted Gurudev ki jai. And Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakab, Sridhar Dev Goswami Maharaj, loving-hearted Srila Guru Maharaj ki jai. Jai. And Jai Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, loving Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Jai. Shri Rupa Guru Vaga ki jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Jai. All sincere servitors gathered here, all of you ki jai. Jai. Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda, unlimited many Vaishnavas ki jai. Jai. And Sri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki jai. Jai. And Jai Gaur Premanandi Hari Jai Hari. Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki jai. Jai Kumkum Devi Dasi ki jai. Jai. All the assembled devotees ki jai. Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Namo Namaha. Wonderful to see you all. Everybody, every soul, every heart. Beautiful, 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 beautiful. One by one. All devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. I don't want to go, but I've got to go to. Ami Ashti. Ashti. Então o Maharaj falou que foi muito, muito legal ver todo mundo aqui, ficou muito feliz. E ele não queria ir, mas ele teve que ir. Eu vou só parar a gravação agora. Stop recording. Hare Krishna.